Já aqui comigo no Prime Time, o analista político e diretor da Eurasia Group no Brasil, Silvio Castione. Silvio, obrigada por estar conosco hoje, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Olha, a gente vai dar uma olhada aqui, com a ajuda do Silvio, a gente vai passar os termos desse acordo que gerou tanto alívio, pelo menos nesse primeiro momento, no mundo todo. Então, a trégua inicial é de 42 dias. Silvio, a ideia é a gente rapidamente te ouvir sobre cada um dos pontos. Por que 42 dias? 42 dias é o tempo para implementação, para soltura de vários dos reféns que hoje estão em posse do Hamas e também para a retirada das tropas israelenses daquele território. Não é algo que se faz da noite para o dia e precisa de um tempo também para que se verifique a implementação do acordo e permita que as negociações continuem. Vamos lá, libertação de 33 reféns na primeira fase. Hoje são 94 reféns, a maioria deles israelenses, mas tem americano, tem até nepalês entre eles. Pelo menos um terço, pelo menos mais de 30 devem já estar mortos. Ainda assim, Israel deve devolver os corpos. Essa primeira libertação dessa primeira fase é o ponto crucial do sucesso dessa primeira fase? Sim, o ponto crucial são reféns que o Hamas considera, em grande maioria, civis, ou seja, não são homens em idade para serviço militar. Esses reféns que representam uma ameaça maior militar para o Hamas são os que ficam ainda presos aguardando negociações. Presença militar de Israel na fronteira entre Gaza e Egito, que é exatamente a fronteira por onde, por exemplo, saíram os refugiados, as pessoas todas, os estrangeiros todos, todo o grupo de brasileiros que morava na faixa de Gaza saiu exatamente por essa fronteira. Por que a importância do exército de Israel lá? Essa é uma exigência de Israel muito importante para manter esse território o mais livre possível de qualquer ameaça à segurança de Israel. Então, esse é um ponto muito importante para ser monitorado. Qual é a segurança dessas fronteiras? Qualquer sinal de pressão sobre essas fronteiras que implique aumento do risco militar pode levar Israel a retomar as hostilidades. É tudo muito frágil, né? Sim. A presença de forças de Israel em áreas, uma área que vai ser desmilitarizada em Gaza. Quem vai definir essa área desmilitarizada e como é que Israel se espalha nela? Aqui já começa a aparecer vários dos problemas que vão atormentar a segunda e a terceira fase da negociação. Por que a paz é tão difícil, a paz permanente? Porque não existe hoje clareza sobre como Gaza vai ser governada. Hamas era não só a força militar de Gaza, mas também era o governo instituído. E Israel não tem interesse em assumir todo o controle de Gaza e governar aquele território. Então, como Israel pode abrir mão dessa responsabilidade sem se expor a riscos de segurança? Ele precisa ter presença em áreas desmilitarizadas, mas aqui tem muitas nuances, né? E isso pode acabar gerando novos atritos no futuro. Moradores do norte de Gaza podem voltar para casa e eu junto aqui a esse último ponto a ajuda humanitária que vai entrar na faixa de Gaza. Esse é um ponto importante também, porque a gente sabe que está tudo destruído, né? A faixa de Gaza foi absolutamente destruída pelos ataques e a ajuda humanitária, a gente passando fome, os hospitais também bombardeados. O que a gente pode esperar dessa última etapa aqui? Desse último ponto. Acho que aqui nesse ponto, infelizmente, para muitos moradores, não tem casa para voltar. Exato. E isso é que vai ficar muito claro para muitas dessas famílias e para toda a comunidade internacional durante essa trégua inicial de 42 dias. Então, essa ajuda humanitária que vai voltar para o território palestino, em Gaza, vai ser muito importante nessa fase inicial de negociações, né? Nessa trégua que permite as negociações para as próximas etapas. Agora, essas negociações, elas vão ser bem difíceis. A gente tem que lembrar que essa fase inicial, ela já era discutida em maio
do ano passado. E só agora, em janeiro, e muito por causa da vinda do novo presidente americano e a pressão que esse novo governo colocou para algum cessar-fogo antes da posse, segunda-feira, foi muito por causa disso que saiu-se de um impasse que já durava quase um ano. Então, as próximas etapas dificilmente vão durar 42 dias. A gente vai trazer daqui a pouco também mais detalhes dessa disputa ali pelo crédito, pela paternidade do acordo, que aí é uma questão mais política, né? Um debate mais político sobre isso, que não tem como escapar dele. Mas eu queria te ouvir o seguinte, a assinatura do documento vai ser de Joe Biden, né? Ele hoje mesmo disse, olha, tudo que está aqui nessa primeira fase eu apresentei em maio, o Silvio acabou de dizer isso aqui. Mas quem vai implementar é a equipe de Donald Trump. A gente já conhece um pouco. No seu primeiro mandato, Donald Trump quis a embaixada em Jerusalém. Quer dizer, ele não necessariamente demonstrou, no tempo que ele foi presidente, apoio à ideia da criação de um Estado palestino. Eu já estou pulando, Silvio, lá para um final dessa conversa, né? Como é que você enxerga Donald Trump gerindo esse acordo? Donald Trump vai continuar a colocar os Estados Unidos na posição de grande aliado militar, econômico, em todos os sentidos, de Israel. Só que, diferente do governo Biden, vai dar mais espaço de ação para Israel. O governo Biden colocou pressão que não foi eficaz para que Israel cessasse as hostilidades. Trump pôs pressão agora para ter uma vitória diplomática antes mesmo de tomar posse, mas ideologicamente, militarmente, economicamente, em todos os sentidos, esse governo é mais próximo de Israel do que o anterior e vai dar mais margem de manobra para Israel. Esse é um dos vários motivos pelos quais, na nossa análise, a análise dos nossos especialistas em Oriente Médio, infelizmente, ainda que o cessar-fogo seja uma boa notícia, ele não deve perdurar por uma fase 2 ou fase 3. Depois dessa fase inicial, dessa trégua inicial, a tendência é de voltar a haver algum conflito, dado que Israel tem uma distância muito grande de prioridades em relação ao Hamas. E nesse período, a gente os nossos especialistas não acreditam que vá chegar a uma negociação para o fim permanente desse conflito. Silvio, vamos olhar aqui o mapa da região e, de novo, tentar entender um pouco de tudo que está em jogo, né? Nós temos um pedacinho do Egito, Israel, a faixa de Gaza, essa tripinha, né, que fica exatamente aqui no sul do estado, em que apenas uma fronteira é com o Egito, que a gente estava explicando aqui, que o exército de Israel vai se posicionar exatamente ali. Mas quando a gente olha para esse mapa, a gente vê Síria, Líbano, lá para cima, né? O Líbano completamente invadido por Israel, o acordo de cessar-fogo com o Hezbollah foi desrespeitado, a região, a Síria, o regime de Bashar al-Assad caiu, o Irã perdeu força, também se envolveu de alguma forma diretamente no que estava acontecendo. Quando a gente olha para esse mapa e para tudo que aconteceu nesses últimos 15 meses, participação da Arábia Saudita, o Catar que está mais para baixo, sendo um dos países, foi lá que aconteceu o anúncio, né, dessa negociação. O que a gente pode esperar de um equilíbrio mínimo da região para colaborar para o sucesso dessa primeira fase? Acho que é importante deixar bem claro que, nesse momento, a região ela vive um período de mudanças muito grandes. Então, não existe um equilíbrio hoje, né? E desde o conflito, 15 meses atrás, aquele início, e todos os desdobramentos que vieram depois, a tendência foi fortalecer a posição de Israel. Israel conseguiu vitórias militares importantes na faixa de Gaza contra o Hezbollah, derrotou a liderança, eliminou a liderança do Hezbollah, enfraqueceu muito a posição do Hezbollah. A Síria, o regime da Síria caiu e a maneira como isso aconteceu foi uma grande surpresa. E o Irã, que articula essa rede de adversários contra Israel, de inimigos de Israel, está na posição mais fraca em décadas. Então, nesse momento que a gente tem uma região em mudança, em uma grande mudança, Israel se sentindo numa posição de força, de vantagem, um dos motivos pelos quais esse conflito tende a continuar. A coalizão de governo do Netanyahu
que é bastante ampla, conta com vários elementos que são mais linha dura, que não aceitam algo diferente de erradicar completamente o Hamas. Alguns até criticam o cessar-fogo por estar aquém do objetivo declarado de Israel na guerra. Tá? Então, a gente, nesse ano e com a chegada do Trump na Casa Branca, dando a Israel ainda mais margem de ação e colocando mais pressão sobre o Irã, para que o Irã não retome o programa nuclear, para que o Irã não retome provocações contra Israel, a gente pode ver novas mudanças ou novos conflitos acontecendo ao longo desse ano. Então, vamos com muita calma, né, acompanhando com alívio para a devolução dos reféns e também ajuda humanitária na faixa de Gaza. Há dúvidas ainda sobre o posicionamento do próprio Benjamin Netanyahu, de como vai ser a criação desse novo governo na faixa de Gaza. Tudo isso ainda é dúvida. Eu quero agradecer aqui ao Silvio Cassione, que é analista político, diretor da Eurasia Group no Brasil. Silvio, obrigada por estar conosco aqui essa noite. Eu que agradeço. Obrigado.